minhas amigas, graça e paz a todas vocês. Então vamos dar sequência ao nosso estudo sobre as mulheres da Bíblia. E hoje nós iremos falar sobre Sara. Sara era a mulher de formosa aparência. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 11, diz assim: Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Meninas, não foi fácil para Sara, esposa de Abraão, esperar o cumprimento das promessas de Deus. O Senhor fez promessas importantes a seu marido, Abraão, e pela fé eles tiveram que abandonar tudo. Tiveram que abandonar a sua terra, os seus familiares, a casa do pai e seguir para uma terra que o Senhor lhe prometeu. O Senhor disse a Abraão, em Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Não foi fácil para eles e não é fácil para nós também quando Deus nos manda fazer algo que vai mudar completamente a nossa maneira de viver. É difícil visualizar o que Deus está planejando para nós, pois, como diz Tyler Perry, como seres humanos não somos capazes de ter a visão completa das coisas. Mas o Senhor tem essa capacidade e Ele está fazendo a sua obra, à sua maneira e no seu tempo. Sara tinha a sua vida calma, tranquila, juntamente com seu marido na cidade de Ur dos Caldeus, mas agora tudo iria mudar. A sua vida iria dar uma reviravolta sem igual. Ela iria para uma terra que não conhecia e que Deus disse, para a terra que te mostrarei. Certamente foi difícil para Sara deixar a bela cidade de Ur, que ficava às margens do rio Eufrate. Mas por amor a seu esposo e principalmente por amor a Deus, ela partiu decidida no seu coração, de olhar para a frente e confiar nas bênçãos que Deus tinha já de antemão preparado para eles. E do mesmo jeito somos nós. Assim como Sara, nós devemos confiar no Deus que cuida de nós, que nos ama e tem preparado o melhor para as nossas vidas. Como filhas que desejam se tornar a menina dos olhos do Senhor, devemos, assim como Sara, olhar para a frente e aceitar os seus planos para a nossa vida, sem reclamar, sem exigir dele, pois a Bíblia nos diz que devemos fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas. Mesmo que estejamos vendo coisas ruins naquilo que Deus tem de bom para nós, devemos confiar nele. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que está no controle de tudo. É Ele que sabe o que é melhor para nós. É Ele que está caminhando lado a lado conosco, não nos deixando tropeçar, se pela fé entregarmos tudo em suas mãos. Ele é quem vai encher o nosso coração de alegria, de júbilo e de ardente confiança. Então nós devemos ser agradecidas a Ele por causa da sua fidelidade, do cumprimento das suas promessas e por seu amor por nós, fazendo tudo segundo a sua vontade. E vários são os conselhos que a palavra de Deus nos dá sobre a beleza em Provérbios 31, 30. Ela diz assim: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Por que eu estou falando isso? Porque Sara era uma mulher de formosa aparência, mas porém ela era leal e correta. Outro conselho encontramos em Provérbios 6, 25, que diz assim: não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas aos seus olhos. Nós mulheres que tanto nos preocupamos com a beleza física, na verdade não vejo nada de errado nisso, pois somos o templo do Espírito Santo e temos que cuidar sim do nosso corpo, mas sem exagero. Precisamos não esquecer de que o que realmente tem valor para Deus é a beleza interior.
A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 12, verso 11, que Sara era mulher formosa à vista, mas ela, além de ter a beleza física, ela também tinha um espírito muito bonito, pois ela era muito leal, era uma mulher muito correta, submissa a seu esposo. E esta obediência rendeu-lhe, em alguma ocasião, momentos de sofrimento e desesperança. Em determinado momento, Abraão e Sara tiveram que se mudar para o Egito por causa da vida difícil que estavam levando. Abraão, porém, sabendo que sua vida corria perigo, pois Faraó com certeza iria achar Sara muito bonita, então combinou com ela dizer que era sua irmã. Na verdade, ela era meio-irmã, pois era filha do mesmo pai. Esta sua decisão trouxe grande sofrimento para Sara. Ele disse, lá em Gênesis capítulo 12, verso 11 e 13, diz assim: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que, quando os egípcios te virem, dirão, esta é a sua mulher? E me matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E Sara obedeceu. E neste seu ato de obediência, vemos duas características difíceis de serem encontradas hoje em dia nas mulheres que lutam por seus direitos de igualdade com os homens. Elas são, primeira, submissão. Sara foi realmente uma mulher submissa e por isso Deus cuidou dela e a abençoou. Você é uma mulher submissa a seu esposo, assim como foi Sara? Ou você é uma mulher insubmissa e por muito menos deixa de receber as bênçãos que Deus teria para você? Irmã, trabalhemos mais o nosso interior procurando obedecer ao que Deus nos manda na sua palavra. Não apenas nos submetendo a nosso marido, mas lendo a Bíblia diariamente, orando ao Senhor e derramando no seu altar nossos agradecimentos e pedidos. Tendo um grande pesar em nossos corações pelas almas perdidas, sendo sensível às necessidades do nosso próximo, amando e criando nossos filhos na admoestação do Senhor. Deixe que seu interior seja uma luz que brilha neste mundo cheio de trevas. Deixe que seu interior mostre ao mundo que o Deus que você aceitou é um Deus de amor. Um Deus que sacrificou seu próprio filho para nos dar a vida eterna. E outra característica encontrada em Sara foi a fé em Deus. E por causa da sua beleza, Sara foi desejada por Faraó, que a colocou como mais uma no seu harém. Sara sofreu e pensou que talvez nunca mais visse Abraão, mas por causa da sua grande fé esperou que o Senhor agisse. Lá no Salmo 27, verso 14, a Bíblia nos diz assim: Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esse é um dos salmos que eu mais amo. É o Salmo 27. E em Isaías, capítulo 40, verso 31, nós lemos assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. E foi exatamente isto que Sara fez. Ela repousou no Senhor e saiu vitoriosa. Quando nós esperamos no Senhor, sentimos a sua paz e conforto no coração. Esperamos nele com fé e com certeza seremos abençoadas. O mesmo Deus que livrou Sara das mãos de Faraó é o mesmo nosso Deus que nos livrará e estará conosco nos momentos que precisarmos dele. E com fé em nosso coração, não esqueçamos, irmãs, minhas amigas, de enfeitar o nosso interior com um espírito manso e quieto que é precioso diante de Deus. E continuando falando de Sara, vocês sabiam que Sara tentou ajudar a Deus? Pois é, Sara fez isso. Deus havia prometido a Abraão que ele teria um filho com Sara.
E muitos anos se passaram e ela, começando a ficar impaciente, decidiu então dar uma mãozinha a Deus. Como se Deus precisasse da nossa mãozinha, né? Ele não precisa. E como era comum naquela época, uma serva poderia se deitar com seu patrão se sua esposa não pudesse lhe dar um filho. Sara então deu permissão a Agar, sua serva egípcia, para dormir com Abraão, seu esposo. Sua escrava teria o filho prometido que ela não poderia dar a ele. Este filho seria o filho da promessa, e o filho só provocou discórdia entre Sara e Agar. E mesmo tendo Sara agido de maneira errada, Deus lhe deu o filho que ele havia prometido. Ismael, filho de Agar com Abraão, já havia nascido quando nasceu Isaque, que Isaque era o verdadeiro filho da promessa. O Senhor prometeu e o Senhor cumpriu. A ajuda que Sara quis dar a Deus só causou muita angústia e sofrimento futuro, pois os conflitos que existem hoje em dia entre árabes e judeus são devido a este ato impensado de Sara ao permitir que sua escrava se deitasse com Abraão. Ela esqueceu o que Deus havia dito a seu esposo. Vamos ver Gênesis capítulo 17, verso 15 e 16. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho e a abençoarei e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. E finalizando aqui o nosso estudo sobre Sara, o que nós aprendemos... outra coisa, Sara significa princesa, tá? E nós aprendemos aqui hoje, o que eu aprendi com essa história de Sara, é que ela foi um exemplo de mulher submissa, leal, temente a Deus, e cuja fé a colocou na galeria dos heróis da fé encontrada em Hebreus capítulo 11, né? Mas antes de encerrar, eu quero orar. Eu oro daqui, você ora daqui, amém? Pai, eu quero colocar em tuas mãos a minha vida, que eu possa confiar em ti, sentindo em meu coração os planos que o Senhor tem para mim. Que eu seja sensível à sua voz, a tua doce voz do teu Espírito Santo, para que assim eu aceite com alegria o que o Senhor tem preparado para mim. Que eu não duvide, mas creia que o Senhor ainda tem muitos planos para a minha vida e que eu possa aceitá-los com o coração cheio de alegria. Que as pessoas ao meu redor possam ver em minha face o riso que colocaste dentro da minha alma. Senhor, eu te agradeço. Amém. Meninas, muito obrigada pela atenção de vocês. Um forte abraço a todas e até o nosso próximo encontro.